Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! São 5 horas, mais 2 minutos em São Paulo. Esse é o Jornal da Terra, um jornal falado para ser ouvido, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje é quinta-feira, dia 12 de setembro de 2013. Essa é a edição número 175 do Jornal da Terra, diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro, o rádio prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. Jornal da Terra. A apresentação: Rodrigo Lobo. Estes são os destaques da edição 175 do Jornal da Terra. Ladrões invadem condomínio e mantém família refém em Cotia. Polícia acha corpo em barragem móvel do Cebolão. Homem tenta matar a mãe e o irmão, hein? Matar a mãe e a mãe com pistola de pregos em Osasco. Feirão do Emprego de Itapevi oferece mais de 650 vagas em 16 empresas. Motoristas em alerta: cigarros são a principal causa de incêndios em rodovias. Sujeito dá aquela pitada e joga lá a bituca, né? E nem olha pra trás o que aconteceu. Prefeitura de Santana de Parnaíba oferece transporte gratuito a gestantes. Em Barueri, prefeitura poderá ter que dividir o imposto da Petrobras. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Meda pra você de Barueri? Olha, brincadeiras à parte, é uma porção bem razoável, hein, do orçamento de Barueri. Essa história, para você ter uma ideia, eu tento saber a opinião do pessoal da divisão de receita, do prefeito, da articulação política, desde o início do ano dessa história aí, porque logo no começo do ano, um amigo meu que trabalha na cidade de Mauá me falou dessa contenda, dessa batalha na justiça, esse pedido de Mauá por ter uma refinaria lá que atua como parte do processo com relação à base da Petrobras em Barueri, que Mauá também queria entrar. São Caetano do Sul já tem uma parte, Barueri tem a maior parte, mas Mauá quer a sua fatia do bolo. E parece que começa a ganhar espaço essa tese. Então, eu fiquei imaginando que nessa hora tem que colocar o cara lá do orçamento, o cara da divisão de receita de Barueri, está pronto para emitir aqueles comunicados assim, ó, vamos ter que cortar o orçamento, que é muito provável que a cidade de Mauá obtenha sucesso nessa sua tentativa. São 5:06. Até agora há pouco, eu acompanhava o julgamento da possibilidade ou seja, da aceitação ou da recusa dos tais embargos infringentes no Supremo Tribunal Federal, traduzindo se vão dar uma nova chance para os mensaleiros, né? Se eles ainda têm direito a recorrer dos crimes de formação de quadrilha e mais um outro crime que eu não me lembro agora. Trocando em miúdos,
eles muito provavelmente vão conseguir esse direito, não vão passar o final de ano na cadeia, e há uma grande chance, uma enorme chance aquele setor lá da Papuda que estava sendo reformado e nem ter hóspede. Há uma enorme chance dos caras, depois de tudo isso, nem passarem na porta da Papuda ou de qualquer presídio desse país. 10 anos depois do crime cometido, 8 anos depois da denúncia feita, esse julgamento, depois de 1 ano de julgamento, os caras, esses ministros, todos indicados pelo petismo, a grande maioria, e foram eles exatamente que aceitaram a tese do embargo infringente, vão conseguir dar esse refresco e praticamente, escute o que eu estou dizendo, vão dar liberdade a essa gente. Porque na prática, meu amigo, minha amiga, esses caras vão conseguir esse benefício, vão empurrar com a barriga, alguns crimes correm o risco de prescrever, no momento em que for considerado transitado em julgado, eles vão atrás do embargo anterior, que me fugiu o nome agora também, e vão empurrando isso com a barriga. Então, esse nome, Supremo Tribunal Federal, teria que ser rebatizado. A alta corte desse país teria que ser rebatizada, porque o Supremo julga e não vale nada. Há a chance de se contestar. Então é um enorme absurdo. Os ministros são todos, nós sabemos, são todos vitalícios. Eles não a princípio não sofrem a pressão popular, não têm mandato. Então decidiram, me parece que só o ministro Celso de Mello, que deve estar nesse momento votando, um placar de 5-5, deve ir a 6-5 em prol desse recurso que vai livrar a cara dos mensaleiros, vai livrar a cara mesmo. E infelizmente eles evidentemente não vão poder ser candidatos, estão afastados da vida pública, mas cadeia que é bom, não vão ver. Porque vamos pegar aqui alguns nomes: José Dirceu, João Paulo Cunha, que é da nossa região, José Genuíno, esse trio de ferro aí. Esses 3 caras, para serem presos, para verem a cor da cela, para adentrarem a uma cela, precisariam ter uma pena superior a 8 anos. E não vão ter. Não vão ter. Se esse recurso for... a opção do recurso for dada. E quem dá a opção do recurso já está dando a entender o que pensa. Se avalia que nesse julgamento houve cerceamento da defesa, deve avaliar também que houve um julgamento equivocado. E é muito provável que em algum desses crimes haja absolvição de réus, ora culpados, condenados. Então, o que a gente vai ver é que nenhum deles vai para a cadeia. Isso é lamentável, porque até nós precisávamos aí ouvir advogados especializados, mas cria jurisprudência. Além desses caras que meteram a mão, segundo o ministro, como chama o ministro lá, Jefferson? Celso de Mello? Não, foi o ministro, não foi, me fugiu o nome agora, você também não vai lembrar, né? Gilmar Mendes. Ministro Gilmar Mendes disse que, comparado ao caso Donadon, que é esse deputado que foi absolvido e que vai ser cassado novamente, que o Donadon era caso de pequenas causas perto dos mensaleiros, tentando sensibilizar aqueles que não votaram ainda, né? Como se fosse possível, né? Todos nós sabemos que um ministro do Supremo já vai com seu voto pronto, ele não decide de última hora. Mas veja que um ministro do Supremo comparou
estabelecer uma comparação que, se esses mensaleiros merecerem os embargos infringentes e, traduzindo, não vão para a cadeia, o caso Dona Dom teria que ser considerado um caso de pequenas causas. Bom, feito esse desabafo inicial, deixa eu dizer aqui para você, já estaremos aqui com o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Hospital das Clínicas, vai estar aqui conosco, falando de saúde pública, gestão de saúde pública. Prometo que, respondendo as perguntas que vocês enviaram através do e-mail jt@jornaldaterra.com, daqui a pouquinho, o doutor está chegando, está preso no trânsito, se preciso for, vai entrar até uma parte do programa enquanto chega aqui pelo telefone. Agora, hoje, nesse dia 12 de setembro, é o Dia Nacional da Recreação. Durante muito tempo acreditou-se que havia uma oposição entre brincar e aprender, até mesmo quando se tratava na educação infantil. Para aprender, era preciso parar de brincar, segundo essa noção. Hoje, a moderna educação sabe que há estímulo à brincadeira, os resultados podem ser muito mais duradouros e profundos. A brincadeira é o caminho do desenvolvimento da infância. Dia Nacional da Recreação, neste 12 de setembro. Sabe quem está fazendo aniversário hoje? Malum Mader. Exatamente. Jefferson Miro sussurrou uma coisa aqui, mas linda, até hoje, Malum Mader, né? E passeou pelos nossos sonhos desde a nossa tenra infância, né, Jefferson Miro? Para falar de uma maneira educadinha, delicada e possível de se dizer numa emissora de rádio. O santo do dia é São Guido, que viveu entre os séculos 10 e 11, nasceu na Bélgica e desde a infância já demonstrava o seu desapego para os bens terrenos, tanto que na juventude distribuiu aos pobres tudo que possuía e ganhava. Na ânsia de viver uma vida ascética, Guido abandonou a casa dos pais, que eram bondosos cristãos camponeses, e foi ser sacristão, vigário depois de Leiken, perto de Bruxelas, pois assim poderia ser mais útil às pessoas carentes e também dedicar-se às orações e à penitência. A sua festa litúrgica, tradicionalmente celebrada no 12 de setembro, traz uma carga de devoção popular muito intensa no mundo inteiro, mas em especial na Bélgica. São Guido, o santo do dia. Bom, vou fazer nosso primeiro giro de notícias. Só quero lembrar que é hoje no aniversário da nossa produtora, da Priscila Fernandes. Vamos ligar para ela no final do programa? Ela não está sabendo? Ela está trabalhando nesse momento, vamos ligar para ela de surpresa, mas isso tem que ser de surpresa, tem que chamar o telefone e apertar lá, essa pequena pessoa, que tem 1,20 m de altura, e que escreve as coisas que esse seu amigo fala aqui, essas datas, é tudo ela que vai pesquisar e coloca aqui para ser passado a vocês. Você participa aqui do programa através do jt@jornaldaterra.com, aliás, se você ainda durante o programa quiser mandar um e-mail, ainda pode receber a resposta ainda hoje do Dr. José Lima, que está chegando aqui. Você participa também através do facebook.com/Jornal da Terra, facebook.com/Jornal da Terra, e lá não esquece, ao visitar a nossa fanpage, de clicar em curtir. Tudo lá no Facebook funciona assim, e a partir do momento que você clicar em curtir, tudo que for postado na nossa página você vai receber muito bem. Que calor hoje, hein, meu amigo? Bom, vou falar de tempo e temperatura no transcorrer do programa. Vamos fazer nosso primeiro giro de notícias pela região. Já voltamos aqui no Jornal da Terra, um jornal falado, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Durante o assalto a um condomínio de luxo em Cotia, um casal e a filha de 3 anos foram mantidos como reféns e ficaram por mais de 2 horas sob a mira de um revólver. Foi o 5º roubo no condomínio somente este ano. A esposa disse à polícia que os assaltantes estavam em busca de uma pessoa para um provável sequestro ou entrar em outra residência que tivesse um porte maior.
A mulher informou que estava na lavanderia no primeiro andar da casa quando foi surpreendida por 9 homens fortemente armados. Toda a família foi mantida refém na sala, enquanto os bandidos pegavam os pertences no segundo andar. Os moradores ficaram traumatizados e impressionados com os armamentos e com a conduta dos assaltantes, que demonstraram experiência. A quadrilha conseguiu fugir com os pertences roubados. O Feirão do Emprego Itapevi, que acontece no dia 18 de setembro, contará com a participação de 16 empresas de diferentes ramos de atuação. As empresas que estiverem no local irão selecionar candidatos para as 650 vagas existentes. Segundo a organização do feirão, o evento tem a finalidade de aproximar de forma mais rápida empregadores e trabalhadores. No dia, os profissionais poderão se candidatar às vagas de atendentes de lanchonete, estagiários, caixas, balconistas, manobristas, administrativo, RH, entre outros. Há oportunidades para pessoas a partir de 16 anos, com ou sem experiência. Os salários vão de R$ 693 a R$ 1.500. A maioria das chances é exclusiva para moradores das cidades de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco e Santana de Parnaíba. Os candidatos devem comparecer preparados para entrevistas, dinâmicas e testes, pois muitas empresas realizam a seleção no local ou uma pré-seleção. Os interessados serão atendidos da 1 às 5 da tarde na rua Ismênia de Abreu Dias, número 126, Vila Doutor Cardoso. O mês de setembro exige dos motoristas atenção redobrada por causa das queimadas na beira das rodovias. O alerta é do Corpo de Bombeiros. Por ser o último mês do inverno, a baixa umidade do ar e o clima seco deixam a vegetação favorável à propagação do fogo. Nesse período do ano, o número de queimadas chega a crescer 20%. Para os motoristas, o grande problema é a fumaça, que reduz a visibilidade e aumenta o risco de acidentes. Ainda de acordo com os bombeiros, uma das principais causas de queimadas é o lançamento de bitucas de cigarros pelas janelas dos veículos sobre a vegetação seca, que vira combustível para o fogo. Outras causas são a utilização de fogo para limpeza de terrenos, queima de lixo, fogueiras, queimadas para fins agrícolas não autorizadas e também balões. Caso o motorista se depare com uma queimada, ele deve reduzir a velocidade e fechar o vidro do veículo, manter distância segura do carro da frente, trafegar com farol baixo aceso, não ligar o pisca-alerta em movimento e não parar na faixa de rolamento. As ocorrências devem ser comunicadas ao Corpo de Bombeiros no 1913 ou para a Polícia Militar Ambiental no 0800 0555 190. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. São 5h20 aqui na região oeste, em Osasco. Uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui ao AM 1330. E eu estava aqui, meus amigos, vendo ter um jornal aqui que eu vi pela primeira vez. E é o jornal Desportivo O Torcedor. E aí eu fui ver quem é o jornalista responsável. É só Eurico Ramos. Ô Eurico, 15 jornais, mano? Pô, Eurico é um grande camarada. Eurico Ramos, figura sensacional. Por falar em Eurico Ramos, amanhã aqui no programa farei um bom papo com o Marcos Agostinho do Instituto MAS, nosso colunista. Vamos falar de pesquisa, ainda de pesquisa eleitoral, aprofundar alguns resultados apontados na pesquisa dele para falar do cenário político de Santana de Parnaíba. Amanhã, aqui no Jornal da Terra, vamos conversar também com o Flávio Azevedo Limas. O Flávio Azevedo Limas está vice-prefeito de Itapevi. Quem o conhece sabe da caminhada dele à frente como diretor da POSP, o Sindicato do Professorado Paulista, dos professores da rede pública. E o Flávio, desde o início das atividades aqui do Jornal da Terra, no começo do ano,
já vem me prometendo ser o colunista de educação desse programa, porque poucas pessoas na nossa região entendem de educação como o Flávio. Agora parece que finalmente Flávio Azevedo Lima vai falar de educação no programa a partir de amanhã e aí semanalmente. Ele, evidentemente, é uma figura atarefadíssima, mas nós temos aí uma série de temas sobre educação que precisamos falar e eu tenho cobrado ele e amanhã ele vai falar conosco aqui no Jornal da Terra. Semana que vem, eu estou esperando uma confirmação por e-mail para fechar a data para a semana que vem, ainda segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Osasco, um bom bate-papo com o prefeito Jorge Lapas. Vamos conversar com ele. Na verdade, esse e-mail já devia ter chegado ontem. Desculpa, hoje é quinta. Tem que chegar hoje, até o final da tarde. Provavelmente vai marcar para quinta ou para sexta da semana que vem. Então, se você é morador de Osasco, quer perguntar ao seu prefeito, pode mandar o seu e-mail para o jt@jornaldaterra.com, pode entrar no Facebook aqui do Jornal da Terra, na nossa fanpage, e pode também ligar na nossa caixa postal, um telefone fixo, 2808-9618. No caso do telefone, se ninguém atender, não se preocupe, deixe o seu recado, mas deixe seu telefone de contato, aproveite e grave, porque você vai gravar a tua voz, grave a sua pergunta para que eu possa repassar ao prefeito de Osasco, Jorge Lapas. Se você quer saber mais sobre o cenário político de Santana de Parnaíba, aproveite, ainda dá tempo. Vou conversar amanhã, no programa de amanhã, com o Marcos Agostinho. Ainda é possível você deixar a sua questão. E se também quer falar de educação pública, também há tempo para falar com o amigo Flávio Azevedo Limas amanhã. Afinal, a gente está aqui para atender você. Embora nas últimas 3 quintas-feiras, esse apresentador aqui, esse meu convidado aqui, nosso convidado não respondeu as perguntas que vocês mandavam pelo telefone, mas hoje ele vai responder sim. Boa tarde, doutor José Lima. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal da Terra na região oeste do estado de São Paulo, na capital de São Paulo e no Brasil todo pela internet. Antes, Jefferson, queria pedir uma palavra de ordem. Como você sabe que eu tenho um certo conhecimento na área jurídica, não porque eu tenha estudado, mas de tanto ouvir esses termos, uma palavra de ordem eu peço. Não há possibilidade, data venha, como gostam de falar os juízes, né? Não há possibilidade de responder aquilo que não foi perguntado, Jefferson. Então você é minha testemunha de bom alvitre que eu não fui perguntado, portanto não tinha como responder. Tá sério, o doutor tem razão, é verdade. Há muita coisa a ser dita e aí a gente já começa a falar dos temas. E os últimos 2 programas, doutor José Lima, acabaram se tornando apaixonantes, né? Acabamos ficando inflamados. Olha, a semana passada, todo convidado que esteve aqui estava inflamado. Eu acho que é o ar que a gente respira nesse estúdio. Era a lua. Era a lua, doutor. Era a lua, doutor. Não esperava isso de um corintiano, não. Quer dizer, na verdade eu esperava. Os últimos acontecimentos nos levam a esperar. Tem que tomar cuidado mesmo. Vou me abster de comentários. Nobre colega. Doutor Zé Lima, seja muito bem-vindo. Vamos falar de coisa séria, doutor? Vamos lá, Rodrigo. Doutor, o Jefferson Miro, nosso produtor aqui, ele é produtor, né? Aquela história, produtor, motorista, segurança e tudo mais. Ele hoje levantou uma pauta. Você pode colocar para mim aqui, aquele tema no texto aqui, que você viu lá no Estadão, e que você ia levantar para a gente debater. Hoje nossa produtora Priscila Cavalcante também faz aniversário. Deixa eu ver. Do CRM, a questão do CRM. Não está aqui não. O jornal está aqui. Eu não. Você quem leu, você tem que escrever. Você tem que dar a pauta, a retranca por inteiro, meu amigo. Será que eu vou ter que. Eu vou ter que ensinar de novo como é que é uma retranca? Agora, doutor, a gente tem visto que as entidades, por exemplo, o CREMESP, está recuando um pouco da sua
da sua posição de não aceitar, de refutar a presença desses médicos estrangeiros, ou chegou à conclusão que não há muito o que ser feito? Eu acho que não, Rodrigo, porque a posição das todas as entidades representativas dos médicos, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil todo, foi de um posicionamento frontalmente contrário à presença dos médicos estrangeiros no Brasil, não apenas os cubanos, sem que eles tivessem o diploma revalidado. Eu acho que a postura continua a mesma. É que nós chegamos num momento em que não cabe mais só a discussão. O próximo passo é se tentar a intervenção jurídica. Não há mais o que se falar. As posições já são bem claras e são antagônicas. São posições absolutamente contrárias, opostas. E o único local, o único teatro em que se pode mudar esse cenário atual é na justiça. Não há outra forma de enfrentar. E informar as pessoas, na verdade, da necessidade que nós temos para poder melhorar a saúde pública no Brasil. Né? Não é mais médicos, não é mais residentes. O que nós precisamos é mais saúde. Mais saúde. Mais dinheiro, mais complexo. Nós precisamos de 10% do orçamento. É isso que a PEC original, proposta por um senador do PT, provia 12% dos estados, enquanto 15% dos municípios, enquanto era oposição. E foi vetado pelo Fernando Henrique, pelo ex-presidente Fernando Henrique. Agora, essa mesma PEC foi retomada pela oposição e foi vetada pela presidente Dilma. Essa política, eu de vez em quando dá vontade de falar algumas coisas. Não, essa semana nós estamos mais tranquilos. Tranquilo? O senhor está sabendo o que está acontecendo no STF lá? Então, pode tirar deixa a tranquilidade do lado de fora lá. Tem que ficar nervoso, doutor. Eu tenho um profundo respeito e admiração pelo poder judiciário desse país, Rodrigo. O esteio moral e ético. Mas também se disser que não tem, viu? Vou preso. Data vênia. Tá pego em casa já, né? Ô, doutor, mas eu ainda quero... Vamos aguardar o final. Eu vim acompanhando no trânsito a sua manifestação, sou absolutamente favorável, estou de acordo com a sua manifestação. Acho que nós temos que aguardar o final da votação. Eu não sei se já terminou, né? Aguardar o final da votação e ver se isso realmente vai ocorrer. Tudo indica que vai ficar 6-5. Mas vamos aguardar e aí vamos nos posicionar e falar exatamente aquilo que a gente pensa. Vamos para a rua, gente. A minha posição vai de encontro ao da maioria da população, que todos aqueles que cometeram um crime têm que ser punidos. É verdade. Não pode ver a instrumentalização, como eu ouço muito em casa, a instrumentalização política do Poder Judiciário. Não quero acreditar nisso. Eu também não. Vamos aguardar. Só que assim, eu fico imaginando a pressão que alguns ministros devem ter sofrido nesse momento crucial. É pequena. Doutor, aqui uma manchete do Estadão diz que falhas e disputa com os CRMs atrasam a semana de início dos médicos do exterior. Esse atraso vem por conta realmente da dificuldade de se organizar essa coisa, da presença desses médicos, ou aqui entra o espírito de corpo, a posição dos CRMs? O CRM continua todos os conselhos regionais continuam com a posição desde o início, contrariamente à vinda dos médicos da forma como foi feita. Agora, esse atraso, Rodrigo, ele não deve só à oposição do CRM, porque essa oposição é manifesta desde o início dessa discussão. Alguns dos médicos que se inscreveram, quando chegaram às regiões onde eles iriam atuar, desistiram. Viram pela falta de estrutura. Outros, pela falta de segurança. E alguns desses médicos que se inscreveram, que foram aprovados, não tinham condições. Na verdade, não preenchiam os requisitos que eram colocados como necessários pelo próprio governo federal. Então, também acabaram sendo depois retirados do programa. Na verdade, o que aconteceu? O programa foi feito de sopetão, né, que a gente discutiu tantas vezes aqui. Nós não vamos resolver o problema da saúde pública desse país com medidas de exceção. Com marketing. Né? Enquanto as decisões não forem tomadas por técnicos da área da saúde e forem tomadas em consenso com profissionais de marketing, nós não vamos resolver o problema da saúde. O problema da saúde é complexo de ser resolvido, é um problema que não tem solução de curto prazo, mas de médio e longo prazo.
Isso tem que ser colocado para a população. E saúde pública é um problema não só no Brasil, mas no mundo todo. A população está envelhecendo, a expectativa de vida das pessoas está aumentando, as pessoas vão viver mais e quase todas as doenças ocorrem mais frequentemente em pessoas que têm mais idade. Então, previdência social e saúde pública são problemas em quase todos os países do mundo. É verdade. A Europa está vivendo, a Europa, em relação à Unidos, previdência, o Japão, são problemas seríssimos, ou seja, tem que haver uma rediscussão de toda a sociedade, de o quanto a sociedade quer destinar das verbas todas que são disponíveis para a saúde, para a previdência social, para a educação. A quantidade de recursos que nós temos hoje em dia, ele é insuficiente. Veja bem, esses médicos vão para essa região, sem infraestrutura, sem condições adequadas de trabalho. Mas lá nós vamos ter um médico. Ótimo, nós vamos ter um médico que vai fazer um diagnóstico de uma apendicite. Um diagnóstico simples. Pode ser resolvido num hospital de pequeno porte, com uma cirurgia e salvar a vida da pessoa. Eles não vão ter condições de fazer uma cirurgia de apendicite nessa região. Não tem infraestrutura. Então não é colocar os médicos lá, não é colocar os residentes lá. Infelizmente, o que nós vimos aí nos últimos 20 anos é um conluio político. Um conluio entre PT e PSDB. Eles se autoproclamaram como os inimigos e tornaram isso como se fosse uma questão pessoal. E como únicas opções. E não são. Existem outras opções políticas, existem pessoas que pensam de forma diferente, bem intencionadas, estão dispostas a dedicar parte da sua vida ou totalmente a sua vida à melhoria da prestação de serviço público desse país através da política, que é a única ferramenta possível para que você possa promover saúde pública, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, enfim, tudo aquilo que um município, um estado, um país precisam. Perfeito? E o que nós precisamos fazer é romper essa visão dualítica, do certo, do errado, do bem contra o mal. As coisas não funcionam dessa forma. O mundo não é preto e branco, o mundo é colorido. Não é isso? Então existem outras... Technicolor. Gostaram dessa expressão? Mostrei a minha idade agora. Entregou. Eu nunca ouvi falar dessa expressão. Então, o que acontece é que existem outras formas, existem outros caminhos políticos, ou pessoas que têm pensamento divergente, tanto de um lado quanto do outro, para poder propor medidas que venham beneficiar a população. Então, a discussão agora, nós não podemos deixar os profissionais de saúde que a discussão fique do mais médicos contra mais residentes. O que nós precisamos é de mais saúde. É mais do que só colocar lá um médico de estrangeiro, um residente. Nós precisamos de mais saúde. Dinheiro lá. São 5h34, hoje estamos aqui com o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Hospital das Clínicas, sempre às quintas-feiras, e hoje ele vai responder perguntas dos ouvintes. Doutor, vou fazer um giro pelas cidades da região, já voltamos, e aí eu queria perguntar mais uma coisa para o senhor, e depois já vamos direto para as perguntas dos ouvintes. Tem aí umas 10 perguntas aí. Com prazer. E eu acho que é a parte que o senhor mais gosta, né? É mais fácil. É mais fácil, né? É mais fácil do que falar de política, é difícil compreender a linha de raciocínio deles. Se é que existe. Hoje nós estamos tranquilos. Né? Então, mas a semana passada o senhor disse que não tem, eu acredito no senhor. Não tem. São 5h35, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. Um gesseiro de 35 anos tentou matar a mãe e o irmão com uma pistola de pregos na manhã de anteontem em Osasco. Descontrolado, ele teria ido à casa da família exigir dinheiro para comprar drogas. Como não foi atendido, acabou indo embora, retornando 2 horas mais tarde com a arma. Às 8 horas, a doméstica saía para trabalhar e foi surpreendida pelo filho, que a estava aguardando na rua segurando uma pistola de pregos agulha. Ele disse para a mãe correr, apontou a pistola em sua direção e começou a atirar pregos. Por sorte, a mulher conseguiu entrar em casa sem nenhum ferimento. A polícia foi acionada para averiguar uma ocorrência de indivíduo que estaria efetuando disparos. Ao chegar à rua José Barbosa de Siqueira, a equipe encontrou o homem totalmente descontrolado que atirava contra a residência. A PM ordenou que o homem largasse a pistola de pregos, mas como ele se negou a soltar o objeto, um dos policiais atirou na perna esquerda do indivíduo, que caiu no chão. Foi desarmado e preso. O homem
foi socorrido pelo SAMU com fratura no fêmur. O prefeito em exercício de Santana de Parnaíba, Elvis César, sancionou na última sexta-feira a lei de sua autoria que permite a concessão de auxílio transporte para as gestantes do município, a ser utilizado nas linhas de transporte municipal e intermunicipal. De acordo com o projeto, aprovado por unanimidade na Câmara, o benefício será emitido em favor das gestantes que estejam em acompanhamento pré-natal nas unidades de saúde do município e que necessitem, para tal acompanhamento, o uso dos serviços convencionais de transportes coletivos. As gestantes interessadas em obter o auxílio transporte, que será fornecido por meio de cartão magnético, deverão preencher um cadastro, apresentar comprovante de residência, além de passar por uma avaliação responsável por indicar a necessidade de liberação do benefício, já que as recargas do cartão serão feitas fracionadamente à medida de frequência às consultas e exames de pré-natal. O auxílio será fornecido durante todo o período de gravidez e se estenderá até 60 dias após o parto. A usuária beneficiada com o cartão não poderá transferir o benefício a ninguém. Caso isso aconteça, ficará sob pena de ter o auxílio cassado. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5h37. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Doutor, eu estou aqui com as perguntas enviadas para o jt@jornaldaterra.com. Antes, o que o senhor achou da troca do secretário de Saúde vindo para a pasta? Eu sei que o senhor tinha um apreço muito grande pelo ex-secretário. O senhor tem uma convivência com ele, é isso, né? O professor Giovanni Guidusterri, professor titular da Radiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foi meu professor durante todo o curso de graduação e parte também da residência de cirurgia geral, enquanto eu passava no Hospital das Clínicas. É uma pessoa extremamente diferenciada, é uma pessoa extremamente polida, educada, honesta, de bom senso, e teve uma série de problemas no início da sua gestão na Secretaria de Saúde, justamente por não ser político. Tá. E trazia ali na nossa convivência no dia a dia, às vezes no café, no Instituto do Coração, toda a sua angústia frente à sua impotência de resolver problemas simples do cotidiano da saúde do Estado de São Paulo. Pela politização que ocorre há muito tempo, desde o governo do PSDB está à frente na saúde do Estado de São Paulo. E que a cada vez que, infelizmente, o atual governador retorna, isso se potencializa. A atual gestão da saúde pública do Estado de São Paulo é uma tragédia, é um retrocesso que nós estamos vivendo na saúde pública desse Estado. A politização não só da assistência, na liberação de verbas, na alocação de leitos. Então, eu fiquei extremamente feliz e o parabenizei nas mídias sociais e pessoalmente quando ele saiu da Secretaria de Saúde. Claro. Porque é uma pessoa do mais alto valor intelectual, é um brilhante médico, é um brilhante cientista, é um excepcional professor, tem uma retórica excepcional, tem um domínio de expressão, de controle didático, de lógica, de controle didático da fala que é excelente. É um privilégio para os alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo tê-lo como professor. E confesso que fiquei muito feliz com a saída dele da Secretaria de Saúde, não por ele ter saído, mas por ele não ter mais que conviver com a angústia diária de não poder resolver problemas técnicos da saúde, porque há uma politização excessiva na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, por determinação do atual desgovernador Geraldo Alckmin. Agora, e o Dr. Davi Wippe? Então, como eu já comentei com você, Rodrigo, o professor Giovanni Guidusterri é uma pessoa excepcional, excelente, tecnicamente, de conduta absolutamente inquestionável, de caráter inquestionável, preocupado com a saúde pública, que tinha um trato técnico da saúde, tentava resolver os problemas, e não um trato político. Era uma pessoa de muito trabalho e de pouco falar. Certo. E eu perguntei do Dr. Davi Wippe.
Doutor Guido Serri, é isso? Então vamos Professor Guido Serri é excepcional hoje. Tá bom. Vocês... Esse não é um programa de humor, mas às vezes a gente sorri aqui, a gente ri com algumas coisas. Doutor, vamos às perguntas dos ouvintes. Juro que não vou perguntar do doutor Davi Wippe, aqui ninguém perguntou isso. O problema é o seguinte, Rodrigo, é o que nós já falamos algumas vezes. Se querem fazer política, façam com obras, façam com metrô. Aliás, o PSDB adora fazer obra com metrô, é trem-salão para cá, trem-salão para cá. Tem mais escândalos que vão explodir semana que vem, aguardem. A Justiça vai trazer enormes novidades, fazer um grande bem para esse Estado. Não tratem politicamente a saúde. Nós estamos lidando com vida. A vida é um valor supremo, é o que de mais importante que nos foi concedido por Deus. Saúde não tem preço. Então façam política com o que vocês bem entenderem, mas com saúde não. Então não adianta colocar uma pessoa que veio lá, ele é uma pessoa da mais preparada tecnicamente para discutir com o programa Mais Médicos. Nós precisamos de mais saúde. Nós não precisamos de mais médicos nem de mais residentes. Onde está o programa Mais Residentes que o desgovernador Geraldo Alckmin anunciou em rede de televisão e rádio, que já era mais médicos é bom. É difícil até entender o que ele fala. Onde está o programa? Cadê o programa? O Mais Médicos, eu discordo radicalmente do programa, mas está aí, começou a andar. E o Mais Residentes, eu quero ver ele colocar mais recursos e bancar um aumento de mais 3 mil vagas de residentes via FAPESP. Ele não fez isso até hoje, ele deixou os residentes 8 anos sem aumento, trabalhando 48, 60 horas direto dentro de um hospital, recebendo um salário que recebiam de 8 anos. Muitos dos residentes são pais de família e recebiam uma bolsa de R$1.000 por mês para ficar 60 horas dentro de um hospital. Não, desculpa, eu não tenho nada a falar. Acho que essa indicação foi única e exclusivamente política. Acho que não vai trazer nenhum ganho técnico para as secretarias de saúde. E nós vamos ficar observando mais uma vez uma discussão PT versus PSDB, um circo de horrores, discutindo se é o mais médico ou o mais residente. Nós precisamos de mais saúde. Vamos falar então, vamos atender aqui, vamos promover saúde, doutor, aqui. Emiliana Soares Vieira, de Itapevi. Em que idade o bebê, a criança deve ser vacinada contra a catapora? Qual a idade ideal para receber a vacina da catapora? Olha, antes da criança nascer, ela já deveria ter o acompanhamento da sua obstetra para que ela fizesse toda a programação das vacinas que ela deveria tomar e que a criança toma a partir já dos primeiros dias de vida. Então existe um programa hoje nacional de vacinação em que ela tem que procurar um pediatra, ela tem que procurar um posto, essa criança vai receber uma carteirinha e lá vai estar toda a programação da tríplice viral, rubéola, catapora, a BCG, a antiga BCG, que hoje não é mais, são mais 2, são 3, e de uma série de outras, se for menino ou se for menina, das hepatites. Então, existe um calendário já estabelecido. Por quê? O ideal não é que nós tenhamos campanhas de vacinação. O ideal seria que todas as crianças já rotineiramente fossem vacinadas, para não tivessem que esperar. Né? Porque algumas, dependendo da data que teriam que receber a vacina, aguardam muito tempo até vir a campanha. Algo mais perene mesmo. Algo mais perene e de rotina. Tá. Alexandre Almeida, de Botucatu. Qual o período do ano? Também sobre catapora. Eu separei aqui na sequência para matar esse assunto. Tem 3 de catapora. Qual o período do ano com maior incidência? Existe um período do ano com maior incidência da doença? Todas as infecções virais, de uma forma geral, que são transmitidas pessoa a pessoa, via contato, via exposição de saliva, são transmitidas mais facilmente na época do ano em que as pessoas tendem a ficar em espaços mais fechados, menos úmidos e com um número grande de pessoas nesses espaços fechados. Ou seja, no nosso caso aqui são os meses de maio, junho, julho e agosto, os meses mais frios. Então essas infecções virais têm uma incidência um pouco maior. Ieda Gonçalves dos Santos, de São Roque, ela diz que tem 2 filhos, um de 11 e outro de 21 anos. Eles foram vacinados, mas ainda assim podem contrair doenças como sarampo, varíola e catapora? Olha, a vacinação é extremamente eficaz e eficiente. A chance é muito pequena, para não dizer que é nula, porque essas pessoas estão protegidas. Agora tem que tomar cuidado, porque o de 21 anos, eu não sei se ele já pegava rotineiramente... Não, 21, é 21. Tem um de 21, se ele já pegava rotineiramente de rubéola. Então ele precisa tomar esse cuidado, principalmente se ele já tiver namorada, noiva, for casado, pelo risco se essa menina também não tivesse sido vacinada, no que se refere à rubéola. Né? Rubéola.
Então, o risco é muito pequeno. É muito pequeno, para não dizer desprezível. Daiana Santos Vieira, de Carapicuíba, teve cachumba com 21 anos e estava aumentando algum risco? Sim. É uma doença infecto-contagiosa. Do bebê, então. Então também tem, mas ela tem já que procurar o pediatra para que faça orientação e ver se essa criança não só, se ela já recebeu alguma vacina ou não, se ela tem que receber, não uma vacina, mas algum soro específico para que possa se proteger. Se ela tem que ficar um período sem amamentar a criança, então ela precisa procurar um especialista nessa área. Existe risco sim, porque o leite transmite uma série de coisas, né? Não só os nutrientes que tem que transmitir. Então. Mas se a gestante ingere bebida alcoólica, se ela faz uso de droga, enfim, se ela usa algum medicamento, tudo isso tem que ser informado ao médico, porque alguns desses, por exemplo, medicamentos, alguns podem ser tomados durante a gestação, porque não atravessam a barreira placentária, não atingem o feto. Tá. Outros atravessam. A mesma coisa no que se refere à amamentação. Alguns não passam através do leite, outros passam. Então, é só um especialista, um pediatra que vai dizer para ela, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, pode tomar esse medicamento, não pode tomar aquele. O Emanuel Santana de Moura quer que o senhor fale do novo secretário de saúde. Não é brincadeira, nada disso não. Novo secretário de onde? De Santana de Parnaíba? De saúde. É de São Paulo? Do estado? Emanuel Santana de Moura, de Pirituba. Então, veja bem, qual é o nome desse ouvinte? Qual era o nome dele? Não, é uma brincadeira aqui, ele não perguntou. Você acha que algum ouvinte vai lhe perguntar de secretário de saúde? Senão eu ia começar a responder ali. Professor Giovanni Guidicelli é uma pessoa excepcional. Na minha infância, na infância do Emanuel, ouvia muito dizer que os meus avós estavam ficando caducos. Ficar caduco é a mesma coisa que ter Alzheimer? Não. O que acontece com a idade é que todas as pessoas acabam desenvolvendo aquilo que nós chamamos de aterosclerose. Perfeito? E o cérebro, com a idade, tanto do sexo masculino como feminino, ele atrofia. Ele perde muito da sua capacidade de raciocínio, de estabelecimento de conexões, de associações. E a aterosclerose potencializa isso. É isso que se diz que as pessoas ficam caducas. Então é muito comum que nossos avós tenham lembranças enormes do passado, de coisas de 20, 30 anos, e percam a memória recente. Essa é uma das primeiras manifestações da aterosclerose. O Alzheimer não, é uma doença crônica, degenerativa, que tem um componente genético, familiar importante e que é progressivo. Hoje já existe maneira de você fazer esse diagnóstico precocemente e tratar para diminuir a velocidade de evolução da doença. Então não são coisas comparáveis. Né? Serafina Martins Cardoso, de Águas Claras de Goiás. Isso é do lado de Brasília, né? Águas Claras. Goiás? Águas Claras né? Eu estou enganado, é isso mesmo. Águas Claras Estamos indo longe, hein, Rodrigo? Próximo do plano piloto. Isso é bom ou ruim? Isso é bom. Quer dizer... Ali, como diz o meu amigo Bochari, na Suazilândia? Exatamente. Qual é a causa da tuberculose e de que forma ela é transmitida? Tem umas 3 perguntas de tuberculose aqui. Qual é a causa da tuberculose e de que forma ela é transmitida, doutor? A tuberculose é uma infecção, é uma doença causada... Lá no tuberculose? Nós temos ela ainda é endêmica no Brasil. Nós temos muitos casos ainda, não só no interior, nas áreas mais afastadas, mas em alguns centros mais populosos, algumas capitais. É uma doença causada por uma bactéria, especificamente, não vem ao caso, nós chamamos de micobactéria, que ela tem algumas diferenças em relação às bactérias que causam dor de garganta, infecção, meningite, enfim. E a transmissão dela é como de qualquer outra bactéria. Basicamente pelo contato, saliva, copo, esse tipo de coisa. É uma transmissão por contato direto, por qualquer outro agente que cause uma infecção respiratória. Ela tem uma particularidade, quase toda a população já entrou em contato com esse agente. Né? Então, por isso que nós somos todos vacinados e todas as pessoas, se forem investigadas, vão ter algum traço sorológico de que já entrou em contato, não só pela exposição à vacina, mas de entrou em contato também com o Mycobacterium tuberculose. Então, a transmissão ela é respiratória, basicamente por perdigotos, e hoje em dia nós tivemos aí um recrudescimento com o desenvolvimento da AIDS. Hoje em dia, com o avanço do tratamento da AIDS, isso melhorou muito, ela voltou a cair, mas em algumas regiões assim, mais afastadas, algumas regiões mais pobres, dentro de cidades muito populosas, nós ainda temos números expressivos de casos de tuberculose, que é muito grave. E dá a impressão para
para quem é um leigo, que isso já é uma doença superada. Não é superada, ela é grave, o tratamento é difícil, ele é feito de 6 meses a 1 ano, pelo menos, e é muito comum que as pessoas comecem um tratamento e abandonem. E aí, quando tentam retomar, a doença está mais grave, é mais difícil de responder. Então, se ele está perguntando, se ele tem esse diagnóstico próximo dele, ou de alguém que ele conheça, a principal orientação é: tem que procurar tratamento, todo medicamento é fornecido gratuitamente no Brasil todo, isso não falta, não falha, e o tratamento tem que ser seguido à risca, porque é muito difícil você conseguir matar esse agente, essa bactéria, e ele tem que tomar a medicação 6 meses a 1 ano pelo menos. Ainda sobre tuberculose, doutor, e na linha do que o senhor estava explicando aí, Marta Miranda da Silva, Santana de Parnaíba. Minha cidade. É a sua cidade. Quais são os órgãos afetados quando uma pessoa contrai a tuberculose? Existem vários. A tuberculose pode afetar qualquer órgão. O mais comum é o pulmão, que se trata de um agente de transmissão eminentemente por via respiratória. Mas você pode ter neurotuberculose, você pode ter meningite tuberculósica, você pode ter o acometimento da tuberculose, endocardite, acometer o coração, ele pode acometer o corpo todo. O organismo, os órgãos mais frequentemente acometidos são os pulmões e o sistema nervoso central. Olha só, Marli Chagas Viana, do Portal do Sul, Olambra, região de Campinas, Olambra, tem um parente diagnosticado com câncer nos rins. Ele está sendo cuidado no Hospital das Clínicas, mas não marcam logo a cirurgia dele. Estamos preocupados. É normal? Ou quanto mais demora essa cirurgia, ele se expõe mais a vida dele? Eu estou inferindo que lá, quando falar o Hospital das Clínicas, seja o Hospital das Clínicas de São Paulo. Isso, né? São Paulo. Na minha casa de Arnaldo. Toda doença oncológica, quanto mais precocemente, mais rápido for o tratamento, maior é a chance de cura. Mas nós precisamos tomar alguns cuidados. Para você, com doença oncológica, você tem que ter o diagnóstico não só da presença da doença, mas do grau de acometimento dos órgãos em volta e se não há metástase à distância ou não. Então, por quê? Porque isso não só muda a sua tática operatória, o tipo de cirurgia que você faz, mas muda o tipo de droga que você usa, o tipo de radioterapia que você usa. Então, esse diagnóstico, não basta que ele tenha um diagnóstico de câncer no rim. Eles têm que ver, por exemplo, se há acometimento ou não da veia cava. Existem alguns tipos de câncer de rim que ele cresce por dentro da veia e vai parar dentro do coração. E nesses casos, nós já operamos alguns casos desses no Instituto Coração, você tem que entrar junto com a equipe de urologia, eles fazem a ressecção do tumor, e nós fazemos a ressecção do tumor por dentro do coração para baixo, para que eles possam puxar o tumor e retirá-lo completamente. Nossa. Então, doença oncológica, o diagnóstico ele não é só o diagnóstico da doença, mas existem outras pesquisas que têm que ser feitas que só realmente atrasam um pouco o tratamento. E além de tudo, né, eu acho que tem que dar crédito ao período que que o corpo médico determina por conta disso, né? Muitas vezes não está operando agora, porque as pessoas têm aquela tendência, né? Tem um tumor, quero tirar. Exatamente para se verificar essas coisas. Porque doença oncológica, você precisa ter o diagnóstico fechado, perfeito. Por quê? Muitas vezes você tem uma única chance de tratar. Então você precisa é que quando a pessoa está doente ou tem um familiar, ela fica ansiosa, é absolutamente natural. Até por isso que quando você é médico não trata de familiares, porque você tem que agir tecnicamente, Rodrigo. E você muitas vezes tem uma única chance de tratar aquela pessoa. Então você tem que ter absolutamente cercado, diagnóstico bem feito e absolutamente bem informado para que você não seja pego de surpresa dentro do campo operatório. José Lima, o nosso convidado aqui de hoje, as perguntas, acho que por hoje foram essas. Eu só queria já agradecer a sua presença, mais uma vez, estar aqui conosco, no Jornal da Terra, sempre muito bom, e ainda ficaram perguntas aqui, como sempre, né, doutor? E muito obrigado pela sua presença, e como é o nome mesmo do novo secretário? Não vou fazer isso, não. Giovanni Guido Cherry. Doutor, muito obrigado mais uma vez, doutor. Eu que lhe agradeço, Rodrigo, é um enorme prazer. Eu não meço esforços para poder comparecer aqui, espero continuar junto com você durante muito tempo. E é um prazer, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para promover a saúde. Um forte abraço a todo mundo que está nos ouvindo. Bom, antes de dar um tchau aqui, não deu para falar com ela? Ah, que chato, ia acabar com essa anã aqui, mas tudo bem. A nossa produtora está fazendo aniversário hoje, eu ia pegar ela no pulo, mas ela deu sorte. O que aconteceu? Caixa postal?
Não pagou a conta do telefone? O que foi? Ela tá te ouvindo, né, Rodrigo? Não vai atender o telefone. Eu dei muito trabalho para ela nessa tarde aqui. Ela não... Mas tá bom, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. Está terminando a edição número 175 do Jornal da Terra, nesse 12 de setembro de 2013. Chegando aí meu amigo Ademir Laurenti, o som do sucesso. O Jornal da Terra volta amanhã, 5 da tarde, aqui no AM 1330. Um abraço, paz e bem. Não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Doutor, como é o nome do... Giovanni. Você não vai falar do Davi Wip mesmo? Giovanni quem? Davi Wip. Espero que ele tenha sucesso na gestão dele e que possa trazer, com algum esforço, que não será pequeno, para enfrentar o desgovernador, algum benefício à saúde da população do estado de São Paulo. Mais saúde, essa é a palavra, esse é o programa que nós precisamos. Obrigado, doutor José Lima. Um abraço, até amanhã. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.